Graça e paz, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa nos abençoar nessa noite. E é com grande temor e tremor que nós iniciamos essa palavra nessa noite. E queremos dizer aos amados irmãos que para chegarmos aqui, tivemos que atravessar a Macedônia para estarmos aqui nesse momento. Então, para iniciarmos, vamos orar, amada igreja, em nome de Jesus. Orando. Senhor, nós te damos graça por estarmos aqui na tua presença, adorando o teu nome, orando, Senhor, a tua santidade. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nos dá da tua graça, do teu amor, da tua fidelidade, pois é no teu nome que te adoramos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, a nossa irmã Elisete tá junto, a Dolores, a irmã ali, a irmã Karine de Camboriú, a irmã Valquíria, Tatiane, que Deus nos abençoe. E nós vamos aqui na pergunta, você acha que nós já estamos nos princípios das dores? E é com essa pergunta que eu pergunto aos irmãos, iniciamos essa palavra, que é muito pertinente, e me trouxe muito impacto nesse dia. E eu vou estar lendo, a irmã Lígia também está junto, nesta hora. E nós estamos aqui, irmãos, lendo essa palavra. Eu vou estar junto com os irmãos, abra a sua Bíblia, em Mateus 24, importante nós vermos, Mateus 24, e eu vou ler uma porção da palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram ele e seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E posso passar aqui no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximou dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, diz-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século? Eu vou saltar aqui os versículos e vou entrar no 9, versículo 9. Então sereis atribulado e vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E a Bíblia diz que levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Eu entro aqui na palavra da grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da dissolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fugirão para os montes. Amém, irmão? Que Deus abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer a cada irmão, você olha para a Bíblia, olhe para a sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, e aqui eu vou dar um exemplo, tipo, para quem não tem, nunca pariu, para quem não tem filho, não vai entender a minha introdução desse sermão. Mas para quem já teve filho, ou para quem... Hoje em dia não tem mais esse mistério. Você já viu na internet, tem várias formas de dizer como vai ser as pariduras, como é a paridura. Então, eu posso dizer aqui que eu vou falar sobre uma mulher gestante, para dar um exemplo aqui melhor, para que a gente possa entender. Uma mulher gestante, o princípio das dores, como é as primeiras contrações, como é, dói, não dói, dá aquela dorzinha, a gente imagina que vai ser só aquilo mesmo e pensa que vai morrer, mas o negócio vai apertando, 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 até que chega um momento da criança nascer. Então, eu entendo nessa palavra que a gente possa compreender que é por aí que a gente vai ver essa palavra nessa noite. Veja bem, os discípulos, eles estavam junto com Jesus, aleluia, e
A Bíblia diz que, tendo Jesus saído do templo, ele estava se retirando, tá, irmãos? E a gente percebe nessa hora, nesse texto, eu não sei se os irmãos vão perceber, que era tipo assim, o governador, mal comparando, ou um deputado federal, mal comparando, ou o presidente da República, mal comparando, que estava saindo, tá, da caminhada, Jesus estava advertindo eles, e eles estavam entrando no templo, diz assim, ou saindo do templo. E eles estavam aqui como assim, bestificados com a beleza que estava ali o templo. Olha, Senhor, como está bonito, tão lindo, tantas pedras. Em Marcos 13, desenha melhor essa palavra. E o que é que ele diz? É tudo muito bonito, mas não se preocupe que isso aqui vai cair tudo, vai ser tudo destruído. Isso é a palavra de Jesus. Ele não fica valorizando. Você percebe que Jesus ele se detém mais é quando se fala de alma e de salvação. Aí a Bíblia diz aqui, ele diz, porém lhe diz, não verdes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Aí diz aqui na palavra, no 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quer dizer, ele se afastou de todo mundo e ficou aqui como tipo contemplativo. E aí, ele diz assim, quando será isso? Aí eu quero dizer que ele vai falando em outras palavras, no versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Então, irmão, eu quero dizer que o mundo, nessa época aqui do princípio das dores, viu, amados? O mundo ele vai viver o tempo todo em guerra. O tempo todo. O mundo será, nós estamos aqui conversando, as irmãs dizem, ixi, a irmã não tá ligada. Vocês fiquem ligados que vai falar muito ao nosso coração essa palavra. O negócio foi tão sério com essa palavra que eu trouxe nessa noite, que eu estou aqui como quem tivesse chorado muito. Tamanha tem sido o impacto das escrituras comigo. Então, eu quero dizer, irmão, que aqui Jesus está dizendo, em outras palavras, ele diz aqui, que o mundo estará em declínio. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo será declinado, será empobrecido, tanto espiritualmente, como socialmente, como economicamente. Essa é a ideia que Deus traz nessa palavra dos versículos 9. O pecado, nesse tempo aqui, irmãos, esse tempo aqui do capítulo 9, o pecado será 1000 vezes maior na grande tribulação. E, irmão, a senhora vai falando isso baseado em quê? Nós vamos já olhar. Ele será, o mundo, as pessoas serão indesculpáveis na presença de Deus. Ele diz na sua palavra, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Agora, para mim melhorar essa leitura da palavra, da tribulação, aí a pergunta, você me responderá depois. Você acha que nós já estamos na tribulação? Sim ou não? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí você vai, sabe para onde? Você vai para Daniel, capítulo 9. Louvado seja Deus. Se ligue que nós vamos estar junto nesse capítulo 9, a partir do versículo 27. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. O Senhor diz aqui, ele fará firme aliança com muitos... Ele quem? O inimigo. Fará aliança com muitos por uma semana.
na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações, virá o assolador, aleluia, o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quem é ele, irmão? É o príncipe das trevas. Quando eles falam em semana, tá, irmão? Eu coloquei aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aqui está falando, quando diz eles tirarão aliança, é com o povo judaico. Eles vão quebrar. Quando eles falam nessa semana, não é a semana de dias, é a semana de ano. Então, aqui, eu estudando essa palavra, aqui vai dar 3 anos e meio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A intenção do príncipe das trevas é liquidar, é destruir, é acabar com tudo da Judéia, com os judeus, não ter nada. Aleluia. Quando Jesus voltar, aí ele dará cabo a essa grande tribulação, essa grande confusão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E veja bem, aqui na palavra, lá em Daniel, capítulo 7, que eu anotei, você está abrindo a sua Bíblia e vai acompanhando, senão você não vai conseguir ver o meu raciocínio. Veja bem, lá em Daniel, capítulo 7, ele diz, então, aqui está falando dos sonhos que Daniel teve. Aí ele diz assim, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará, aleluia, e devorará, eu estou aonde? Glória a Deus, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará o Santo dos Santos, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Glória a Deus. Mas depois se assentará o tribunal para tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, irmão, essa palavra aqui, será levantado 7 impérios. Esses impérios, eles são representados por animais. E aqui o quarto animal que eu li aqui, esse quarto animal é o império do anticristo. Esse quarto animal é o império do anticristo. Aleluia. Que aleluia, a partir desse versículo 23, representa os partidos políticos. Glória a Jesus. Vocês se liguem, tá? Haverá nesse mundo uma colisão de 10 partidos políticos. E aleluia, rei, um desses reis se levantará e abaterá 3 partidos políticos e o tomará o lugar dele. E aí nascerá, tá, irmão? O grande império. Aleluia. E aqui, a partir do 25, proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos. Glória a Deus. Esse versículo aqui, irmão, 25, ele vai gerar, esse anticristo, ele vai gerar grandes sofrimentos, aleluia, grandes sofrimentos
para os crentes. Ele mudará os conselhos do tempo. E esse tempo aqui, pelo que eu entendi, será 6 anos que nós vamos ter aqui, lá em Mateus. 3 anos e meio será sofrimento o tempo inteiro. Aleluia. E aí, nós vamos ver, glória a Deus, você não vai fechar sua Bíblia e você vai se ligar para poder compreender. Lá em Apocalipse, lembre bem que eu li Mateus 24. Aleluia. Lá em Apocalipse, capítulo 11, você vai ver a palavra de Deus em cima. Lá em Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz a Bíblia: foi dado um canício semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e o que neles adoram. Glória a Deus. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meça, porque foi ele dado aos gentios. Este, por 42 meses, calçarão os pés da cidade santa. Esses 2 meses e meio significa esse templo aqui, esse local onde será destruído, o santuário é o templo de Jerusalém, que será destruído. Por 42 meses, você vai ver que é 3 meses e meio que haverá essa grande tribulação. Aí eu estou no 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizarão por 1270 dias, vestido de pano de saco. Eu não sei o que significa essas 2 testemunhas. Se são personagens lá do Velho Testamento que virão nessa grande tribulação. A minha pergunta é: você acha que nós já estamos na tribulação, no princípio das dores? Vamos, tá ligado? E você vai ver. Se alguém, glória a Deus, se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devorará os inimigos, sim. Se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, essas 2 testemunhas. Terão autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra em toda sorte de fôlegos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra essas 2 testemunhas e os vencerá e matará. Quando essas 2 testemunhas morrer, que nós não sabemos quem será, o que vai acontecer, e o cadáver dessas 2 testemunhas ficará estirado aonde? Na praça da grande cidade. Grande cidade onde é? Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contempla os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitam que esses cadáveres sejam sepultados. Esses 3 dias e meio é 3 anos e meio, os quais habitam sobre a terra e se alegram por causa dela, desses cadáveres. Realizarão festa e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, os seus inimigos contemplavam.
Glória a Deus. Naquelas horas houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai, que sem demora vem o terceiro ai. Eu quero deixar aqui essa palavra para os irmãos. Irmão, esse povo aqui, quando essas duas testemunhas vir, eu não sei o que é, quem são, mas eu suponho que deve ser algum dos personagens que não sofreram morte e que virão para cá na grande tribulação para profetizar e ter toda a autoridade e fazer grandes coisas. Glória a Deus, aleluia. Porém, todavia, contudo, eles morrerão. Você percebe que aqui diz morrerão. Então, são pessoas que não morreram, foram arrebatadas e voltarão. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 11, que quando abrir a boca, vai matar. Eu estou no 5, olha. Diz assim, que louvado seja Deus. No 5, se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora o inimigo. O que é o fogo da boca? A gente pensa que é um dragão, não é não. É a palavra, porque a palavra ela tem poder. Aleluia. E digo mais aos irmãos, eles matarão só pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não temos, irmão, nessa palavra aqui, dentro dessa grande tribulação, dos princípios das dores, e eu quero dizer, mais uma vez, abrindo os olhos dos irmãos, aquelas pessoas que são pregadoras, que têm compromisso de morar no céu, irmão, a terra não é céu. A terra, ela lhe causa dor. As pessoas lhe causam traição. As pessoas lhe causam decepção e sofrimento. Por isso que é importante essa leitura da palavra de Deus, para que nós saibamos que se alguém disser que já está no princípio das dores, eu quero lhe dizer, meu amigo, minha amada irmã, ainda não. Ainda não chegou o princípio das dores. Irmão, vão matar os santos. Aleluia. Irmão, mas aqueles meninos que estão morrendo lá na África, irmão, é porção. Ainda não tem mortandade dos santos serem mortos. Aleluia. Lá em Apocalipse capítulo 13, você vai ver no verso, a partir daqui do verso 1, abra aí a sua Bíblia, aí diz aqui a palavra do Senhor: vi emergir uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diamantes, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. Que nome é esse? Eu não sei. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão deu poder à besta. É mais uma entidade maligna que surgirão. Esse dragão é o próprio Satanás. Vi, então, uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Muitas pessoas, muitos crentes, acham que a besta é o presidente da França. Irmão, a besta ela não vai vir assim. Lembre que eu li que haverá a união de 10 partidos políticos, mas surgirão dentro, um se ergue e derruba 3 partidos. Aí você tem que perceber o que é que está acontecendo. Veja bem, ainda não surgiu. Todo mundo diz que essa união do euro, né, do mundo europeu,
e eu entendo que aí não é. Quando essa pessoa, que é a besta, que se levantar, sofrer um atentado e for curado, que muitos vão dizer, é o Bolsonaro. Não é, não é. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai ser curado do atentado. Aí diz a Bíblia que adorarão o dragão, porque deu autoridade, né, irmão? A sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante a este? Quem pode pelejar contra ele? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí diz, se alguém tem ouvido, ouça. Aleluia. Aí eu vou para o 13. Vi ainda outra besta, emergisse da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, lá em 13. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Eu estou lendo essa palavra, você está até meio confuso, mas você vai abrindo seus ouvidos e seus olhos, e eu quero dizer, irmão, quem mais gosta de fuar, de reteté, de confusão, é quem não tem zelo pela palavra. Irmão, toda pessoa que não tem compromisso com a igreja e com as coisas de Deus, é as pessoas que mais querem ver milagre. Sabe quem é que quer ver milagre? Eu botei aqui. Sabe quem é que quer ver milagre, irmão? Quem quer ver milagre, irmão, são os ímpios. A maioria não. Os ímpios todos adoram ver milagre. Por que eu estou dizendo isso? Vão para a sessão espírita, vão para a sessão de macumbaria, vão pagar promessa, tudo porque encontraram e viram milagre. Adoram sensacionalismo. Por isso é que nós temos que ter zelo por essa palavra. Qual é o motivo de nós termos zelo por essa palavra? Sabe por que é que nós temos que ter zelo? Para nós não sermos confundidos. Porque, irmãos, nos últimos tempos, na grande tribulação, que é 3 anos e meio, irmão, a besta, o dragão, ela vai surgir, ela vai fazer prodígio, ela vai fazer milagre, mas dentro do milagre tem o quê? Arrogância. Vai falar contra Deus, vai dizer que Deus é ditador, vai dizer que Deus, esse Deus que nós servimos, esse Deus da cruz, é um Deus ultrapassado, aleluia, que eles vieram com a nova metodologia e vão entrando e sepultando. E aqueles que têm fidelidade com a palavra serão mortos, eliminados, destruídos, desprezados. Aleluia. Vão matar muitos santos, irmão. Muitos crentes na terra. Aleluia. Por isso, eu continuo a ler, aleluia. Diz a Bíblia, eu estou no 13. Também operará, né, irmão? Opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa de quê? Dos sinais que lhe foi dado, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. O maior carro-chefe
vai dizer que ela ressurgiu, que é o próprio Cristo. Preste atenção. É interessante. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Esse tipo de marca eu não vou discutir. Não vou saber se é chip, eu não vou saber que é nada. Eu só sei dizer que as pessoas serão marcadas. E nós, por isso é que eu estou pregando as escrituras, porque se porventura nós entrarmos no caminho da grande dor, da grande tribulação, nós não seremos enganados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz aqui, no 17, porque ninguém possa comprar, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número do homem. Ora, esse número é 666. É outra coisa que a gente pode discutir, e eu não estou no fato, mas eu estou aqui querendo esclarecer o que é o grande momento e a grande tribulação. Aí eu pego em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, para nós fecharmos, porque só foi a introdução deste livro das Escrituras, 2 Tessalonicenses, glória a Jesus, capítulo de número 2. Você abriu a palavra e o apóstolo Paulo, tão lindamente, ele vai falar de maneira sublime, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Sublimemente, ele vai falar o quê? Ele vai dizer aqui, ó, irmão, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmão, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Ou seja, ninguém sabe quando será a vinda do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Já foi revelado o homem da iniquidade? Claro que não. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra o quê? Contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, eu estou no 7. O mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então, irmãos, nós estamos na pré-iniciação do que virá de tribulação para nós. E aqui diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para ser salvo. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto derem crédito à verdade,
Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmão, todos nós, eu deixo aqui a palavra, todos nós que temos compromisso com a palavra de Deus, nós seremos rejeitados. Aleluia. Acredito eu, tá, irmão, que quero dizer para os irmãos que é muito sério o que eu estou pregando nessa noite. Eu não preguei a palavra, eu só dei a introdução do que é o princípio das dores. Volta aqui a palavra e você abre aqui em Marcos, glória a Jesus, aleluia, glória ao Senhor. Vamos lá, eu nem chego em Marcos, mas vamos lá. Marcos 13. Marcos 13. Olha, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só. O que diz a palavra. Jesus saiu do templo e um dos disse, mestre, que pedra, que coisa linda, que construção. Mas Jesus lhe disse, veja, estas grandes construções não ficará pedra sobre pedra. Aí ele começa a falar sobre o princípio das dores e começa a passar as escrituras para nós, que é outra parte, de maneira mais clara. Aí vem o princípio, né, irmão? O princípio das dores, e depois vem a grande tribulação. Nessa grande tribulação é aonde nós seremos massacrados, é aonde nós seremos esfolados, é aonde arrancarão nossos olhos, é aonde destruirão nossos joelhos para nós não prostrarmos na presença de Deus. Aleluia. E aqui a Bíblia diz, eu volto para Mateus 24, e a Bíblia diz, tá, irmão? No verso 10, no 24, 10, nesse tempo, muitos hão, ele diz aqui só no princípio das dores, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aqui é o princípio. Eu quero dizer e perguntar aos irmãos, nós estamos passando por esse momento de odiar as pessoas, de se alegrar com a morte dos ímpios? Ontem eu quero dizer para os irmãos que a foguetaria caiu por conta no Monte Castelo com a morte do deputado federal Assis Carvalho. E eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei abatida com essa história, porque é lamentável nós entrarmos nessa onda que eu sempre falei. Nós não, como crente, podemos entrar na onda do governo, na onda do nosso partido, na onda que está hoje na moda. Por quê, irmão? Porque o nosso partido é o celestial. Esse é o nosso partido. Esse tempo que eu li aqui nessa hora, que você vai ver, olha, irmão, o 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o princípio das dores. Irmão, o que tem se levantado de falso profeta não está escrito. E diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que mais tem hoje em dia? Beijo, te amo, morrendo de saudade. Oi, irmão, mas é muita mentira, é muita hipocrisia. Aleluia. Uma Verônica está aí aparecendo, dizendo que está com muita saudade. Aleluia. No 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações. Então, verá o fim do princípio das dores. Depois que nós tivermos bem amassado, finaliza e a gente diz, passou. De maneira nenhuma. Aí vem
as grandes epidemias, as grandes guerras. Nós ficaremos o tempo todo em estado de guerra. Eu, nessa semana retrasada, eu estava em casa, e eu até compartilhei com alguns irmãos, e disse para os irmãos, nós estamos em uma situação muito difícil. As pessoas, elas vão andar no nosso meio, elas vão caminhar junto conosco, não tem a caminhada da Raul Lopes? Tem a caminhada de tudo quanto é lugar, todo mundo está caminhando. Irmão, haverá tempos que nós vamos estar caminhando lado a lado com o demônio. Ele se incorporará nas pessoas. E quando você olhar para eles não têm aquela bolinha que eu tenho, que já está quase cozinhada pela Melissa. Eles terão as meninas dos olhos para deitar. De hora em quando, eles serão tomados pelo poder da besta que vai estar no mundo comandando. Aleluia. Lembramos que essa besta, ela só vai vir quando essas duas personagens do Velho Testamento chegar aqui, nesse primeiro momento do princípio das dores. Quando ela terminar de falar, aí vem a grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos um intenso sofrimento, uma grande tribulação, aleluia, e depois nós vamos para aqui, no 29, iremos para a segunda vinda de Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que eu tive essa visão, que nós passava um grupo de pessoas, isso aqui foi uma visão que eu tive, passava um grupo de pessoas, é um grupo assim de mais ou menos 7 a 10 pessoas, até mais. Eles irão na frente, haverá outro grupo e haverá outro grupo. O da frente é como um radar. Ele olha para a sua casa e ele vai dizer, é aqui que tem crente. E aí ele vai bater a campainha, vai bater no portão, naquele portãozão de ferro da irmã Lígia, grosso, da chapa grossa, e ela não vai abrir. Mas aquele exército derrubará o portão e não ficará pedra sobre pedra dentro da sua casa. Nossa vida será ceifada. Mas antes disso, eles farão os questionamentos. Essa será a grande tribulação. Essa será os princípios das dores. Eu tive a oportunidade de Deus me dar um entendimento como seria, porque eu busquei muito, muito. Não é acrescentando, mas é entendendo nesta hora. Quero dizer também para os irmãos que, a partir de amanhã, à noite, lá para, acho que é 3 horas, que é 3 horas e meia, uns 3 anos e meio, 3 horas e meia, nós iremos abrir uma palavra para que nós possamos remar e termos essa grande vitória nesses dias até agosto, porque nós precisamos estar juntos, sabe por quê, irmão? Para que Deus possa banir o luto da nossa porta. Há mais de 2 meses, ou foi 1 mês atrás, ou foi 15 dias atrás, eu disse, irmã, e nós estamos já abertos, as empresas já estão começando a funcionar, e as pessoas estão morrendo. Hoje, à tarde, eu recebi a visita de um rapaz, ele não está aqui nessa relação. Aleluia, glória a Deus. Mas ele chegou, eu fiquei feliz, porque ele chegou extremamente destruído. A Covid agarrou ele. E ele é um rapaz devasso. Aí, vixe, irmã Graça, ela teve contato. Ei, irmão, crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele tem que ter essa firmeza. Eu fiquei de máscara, preocupada, mas eu tinha que falar das escrituras, ele me pediu perdão. Olha, irmã, nunca botei seu filho no meio do mundo.
Pelo contrário, sempre livrei seu filho. E eu disse, não, meu amado, fique tranquilo. O que eu tinha de reserva, repassei para ele. Meu filho ficou apavorado. Ele está só o bagaço, respirando mal, porque é paupérrimo, não tinha lugar para ele. E eu liguei uma amiga para ver se a amiga pode me ajudar a diminuir o sofrimento desse rapaz. Isso é um primeiro pontinho das confusões dos princípios das dores. Ele dizia, ninguém é forte, ninguém é forte. Dizia, Tiago, se guarde, meu amigo, não faça como eu fiz. Então, meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus, aqui e nos assistindo, e com um desejo tão grande de estar na frente, querendo até assim, eu quero pregar, eu quero fazer isso. Não quero não, irmão, o preço é muito alto. O preço alto a gente paga. Então, aquele rapaz saiu chorando, e quando eu estava lendo essa palavra, eu pensei nele. Eu disse, o irmão fulano vai morrer. E ele chegou arrasado na minha casa. E eu orei por ele. Se eu perguntar para você se ele aceitou Jesus, ele já está escutando todas essas lives minhas, ele acha interessante. E eu glorifico a Deus, que talvez você ache assim, esquisita, feia, mas Deus opera de maneira sobrenatural. Porque eu não sou a voz, eu sou a porta-voz das Escrituras. E eu louvo a Deus, porque nesta hora nós conseguimos trazer um pequeno esclarecimento do primeiro momento da grande tribulação. Ainda não concluí. Somente foi a introdução para que amanhã nós possamos falar mais sobre a grande tribulação. É vantajoso? É porque às vezes diz assim, as pessoas falam assim, Deus, ele é Deus de amor, Deus é Deus de maravilha, e Deus não vai permitir que esse vírus foi criado pelo chinês, japonês, seja lá quem foi, então isso aí não é Deus. Eu quero dizer para os irmãos que se foi criado por fulano, ciclano, beltrano, eu não quero saber. Porque o único grandioso, maravilhoso, príncipe da paz, que tem poder para neutralizar e paralisar tudo, e todo mundo usa careta, que é a máscara, só Deus. Tudo se fecha, só fica aberta as funerárias. É Deus. Porque ele trouxe a morte para humilhar cada um de nós. E eu quero dizer, mais uma vez, fechando, de Deus não se zomba. Não brinque de crente. Não brinque que você é profeta, que você é isso e aquilo outro, se você não for. Porque antes de você descer para a glória, Deus vai tomar conta de você. Vai conversar no particular com você. Eu ainda hoje, nesse dia, nessa noite, vou tentar pedir ao Senhor que me dê a oportunidade de minimizar aquele sofrimento daquele rapaz. Então, que Deus em Cristo possa abençoar, e eu fecho essa palavra, deixando aqui, irmãos, essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No 29, no 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol, aí vai falando do sol escurecerá e etc, etc. E aí vai falando, no 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade e da outra, e da extremidade do céu. Nós estaremos juntos nesse momento especial, na presença de Deus. Não pense que você saiu dessa terra e acabou a sua vida, ou você vai incorporar em outra pessoa. Não. A sua vida é a sua vida.
Você foi uma pessoa especial, Deus lhe constituiu, a sua forma, quando você for encontrar com o Pai, ela é quebrada, nunca mais haverá uma irmã Graça, nunca mais haverá uma irmã Laís, ou uma irmã Jesus, glória ao Senhor, nem a Mari, nunca mais haverá Verônica. Quebra a forma e vamos nos encontrar com o Senhor na época certa. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e possamos, assim, agradecer por essa terça-feira, estarmos aqui dialogando, falando. Quero dizer que nós estamos nos preparando para falar sobre o papel nosso de mulher dentro do mundo cristão. Será que nós podemos pregar, nós podemos profetizar, nós podemos abrir igreja, falar dessas coisas? O que tem sido imposto para nós nessa pandemia é uma coisa desumana. Vocês já perceberam, irmão? Eu vou falar aqui esse pedacinho fechando. Já ia fechar, mas aqui Deus me incomoda. Irmão, o que os homens têm feito conosco, me desculpe os irmãos que estão nos ouvindo, é uma coisa desumana, bota uma carga nas nossas costas. Parece a cruz que nós temos levado de Jesus. A cruz que Jesus levou, bota aqui, aí escancara aqui, bota aqui nas nossas costas, e a gente fica com a casa, os filhos, a comida, tudo nas nossas costas. Quando termina o dia, a gente está acabada. A pandemia, o isolamento social, fez com que a gente visse como os homens ainda são machistas, como eles são egoístas, como eles têm sido, sabe, explorador de nós, mulheres, serva do Senhor. Ai, então eu glorifico ao Senhor por esse momento, agradeço a Deus por essa oportunidade e vamos orar. Senhor, aqui estamos na tua presença. Senhor, ainda nem é o princípio das dores, mas a gente já fica vendo quanta falsidade, quanta mentira, quanto engano, quantas línguas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ai, meu Deus. Irmão, tem uma irmã, aleluia. Glória a Deus, uma das irmãs, nossa, que tem muita habilidade com as mãos, mas ela está com um problema muito sério, aleluia, nas articulações. Louvado seja o nome do Senhor. Toda hora ela faz assim com a mão. Aleluia. Essa mão aqui que ela faz, toda hora ela mexe com as mãos. Aleluia. Tipo uma dormência. E eu te glorifico, Senhor, por esse momento especial, que não é espírito de adivinho. Assim seja, meu Pai. Que tu, nesta hora, Deus esteja contemplando essa irmã. Passa agora a tua mão, passa agora o teu poder, cobre agora com teu sangue. Aleluia. E aí, no nosso meio ainda, uma irmã, ela é muito delicada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ela tem assim um cabelo, sabe, irmão? Bonito assim, todo delicado. Aleluia. Deus manda dizer para ela que antes que ela venha descer as cordas, Deus vai organizar a família dela todinha. Todos os filhos. Eles são muito desunidos. E ela é como um escudo. No meio de um, no meio de outro. Aleluia. Ela tem só uma filha. Aleluia. Deus abençoa essa irmã. Abençoa, meu Deus, cada um. Cobre agora com teu sangue. Reveste nesta hora. Dá vitória. Tem uma irmã aqui também no nosso meio, que ela não professou o nome de Jesus, se professou, se confessou, já se declarou. É preciso pedir ao Senhor para fazer morada e caia por terra tudo que não procede de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ainda tem mais coisas que eu vou falar no grupo, porque senão muitas pessoas que ouvir esse vídeo vai dizer que tem uma adivinha no vídeo. Deus da vitória, abençoa nesta hora a nossa vida, guarda nossa caminhada. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Que Deus em Cristo nos abençoe. E até amanhã, quarta-feira, se Deus assim permitir. Amém? Deus abençoe. Aleluia.
Glória a Jesus. Aleluia.